Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do Jornal do Carro. Eu sou Eugênio Augusto Brito e desta vez a gente vai falar da renovação desse cara aqui, ó, o Honda Accord, que foi lançado no Brasil na 10ª geração em 2019 e agora em 2021 passa por uma renovação. E olha só, a Honda resolveu ousar um pouco. É uma renovação com motorização eletrificada. Então a gente vai falar rapidinho, vai analisar em 5 tópicos se vale a pena, como é que esse carro anda com esse motor eletrificado, motor híbrido, e se vale pelo contexto de custar o quanto custa. Se liga aí e bora lá! Vamos lá então para o nosso primeiro tópico. Híbrido, é essa a palavra-chave para a Honda. Se você está ligado na história da marca, você sabe que há cerca de 2 anos ela prometeu que ia sair das competições, inclusive da Fórmula 1. Ainda bem que sai, né, com o título de campeão aí de pilotos, justamente para investir o dinheiro da competição para motores eletrificados, motores mais eficientes. Lá nos Estados Unidos até já tinha Accord híbrido, outros modelos híbridos, mas essa oferta em vários mercados, como aqui no Brasil, era inexistente. A Honda já promete 3 modelos eletrificados aqui para o nosso país, e o Accord é o primeiro deles. Então, com isso, ele troca aquele motor 2.0 turbo que tinha lá em 2019 por um motor 2.0 aspirado em ciclo Atkinson, é um ciclo diferente. Então ele tem 145 cavalos só que complementa isso justamente com motor elétrico e gerador. E é um motor muito forte, são 184 cavalos do elétrico com mais de 32 kg de torque. Isso aí é torque, para quem lembra lá do motor V6, né? É um torque realmente muito forte. Também é o torque equivalente de motores 2.0 turbo mais atuais aí. Juntando os dois, embora a Honda não fale, ela não explicita isso, mas dá mais ou menos aí 215 cavalos, que é combinado não com uma soma, né, mas uma forma diferente. Agora, a grande promessa desse motor aqui é fazer mais de 20 km por litro de gasolina. Vamos lá então para o tópico número 2, o que é que esse sedã aqui tem, né? Falar de sedã híbrido, ainda mais nessa categoria aqui, não é novidade, né? Você sabe que já faz mais ou menos 10 anos que a Ford tinha essa receita com o Fusion híbrido, né? Que não é mais vendido no Brasil, aliás, não é nem mais fabricado no mundo. Então a Honda trouxe para o Accord finalmente aquela mesma configuração. Nessa reestilização aqui, então o carro ficou ainda mais bicudo, né? Ainda mais robusto. Tem essas rodas novas aqui, ó, de 17 polegadas e elas são aerodinâmicas. Eu só achei esquisito, né? Porque ela poderia ser um pouquinho maior, mas é claro que aqui a gente tem também o pneu verde, é um pneu realmente de uma banda de rodagem maior. A roda poderia ser mais interessante para valorizar o carro como um todo, mas tudo bem. E a gente tem aqui então 4,90 metros de comprimento com 2,83 de entre-eixos. É realmente um sedã médio-grande, ou como a gente chamava lá na época do Fusion mesmo, um sedã executivo. Além disso, ele tem aqui, ó, no porta-malas 570 litros. É um espaço bem interessante, mas como todo sedã executivo, tem algumas falhas também para compensar no valor aí, né? E aqui no caso, a gente não tem um porta-malas apertado, bem bonitinho, não. A gente tem feltro aqui, que é bem colocado até, mas tem, ó, algumas falhas. Então vamos agora para o tópico número 3, novos equipamentos. Então o Accord, além da motorização híbrida, traz nessa renovação aqui alguns equipamentos de conforto e de segurança aqui dentro, né? A gente tem então a chave com partida remota, né? Você pode já ligar o motor à distância, também climatizar o carro, abrir os vidros ou até o teto solar, que é pequeno, mas está presente, né? E você também tem bancos, os bancos dianteiros aqui com ajustes elétricos e também ventilação. Aqui para o motorista são 12 ajustes, então a gente tem lombar, tem aqui longitudinal, mais a memória, e para o carona são 4 ajustes só. A gente tem, além disso, 2 entradas USB aqui na frente, né, para motorista e carona, e mais 2 lá atrás para os passageiros do banco traseiro, claro. Só que o carregamento para celular, ó, é sem fio, é por indução, o que é bem interessante, porque a gente tem essa tela aqui de 8 polegadas, que é disparada a melhor tela da Honda na linha inteira. E ela tem Android Auto e Apple CarPlay, com funcionamento sem fio também. Então já fica muito lógico aqui, você não precisa de fios atravessando a cabine, aquela confusão toda. E ela é muito rápida, essa tela aqui, né? Tem os botões de acesso rápido também, mas o próprio funcionamento dela é o melhor funcionamento da Honda, é muito intuitiva, muito rápida e tem um easter egg, tem uma surpresinha aqui. Quando você coloca no relógio, você tem o desenho aqui do robô Asimov, que é o mascote da Honda, né? Não está muito presente no Brasil, mas lá fora é bem conhecido também. O negativo aqui para o Accord é que o acabamento é bem esquisito. Ele é até fofinho aqui em cima, mas não tanto. Tem até carros compactos mais interessantes. E no resto, ó, tudo plástico duro, é bem esquisito. Agora, uma coisa que é muito interessante, a Honda caprichou demais, é a lista de equipamentos de segurança. Então ele tem 8 airbags e toda a faixa de equipamentos de auxílio ao condutor, aqueles equipamentos semi-autônomos. Então ele lê e mantém o carro na faixa,
Em caso de você dar aquela pescada no trânsito que é muito perigosa, principalmente em estradas, né? Ele pode corrigir o carro, então ele freia as rodas e traz o carro de volta para a faixa também, é muito interessante. Ele tem uma câmera que aparece aqui no painel para ponto cego, eu já falei dela lá no CR-V e eu acho até que o Hyundai Creta novo tem uma câmera muito melhor, mas está presente aqui também. Ele tem o sensor, né, adaptativo de cruzeiro que mantém velocidade e distância do carro da frente, só que com um ajuste também para trânsito. Então se os carros da frente estão numa velocidade menor da que você selecionou aqui, ele ajusta automaticamente isso. Isso é muito interessante justamente para evitar aqueles acidentes, aquelas batidinhas quando o trânsito dá aquela parada muito automática e você não percebe também. Isso é bem legal. É um pacote todo realmente de controles semi-autônomos que fazem a diferença nessa categoria aqui. Vamos então para o nosso quarto tópico, dirigibilidade. Só que antes de guiar, né, vamos ligar o carro, ligar o Accord aqui, do botão de partida. Ele fica vermelho, é muito interessante isso. E já está ligado. Esse aqui é o carro mais tecnológico da Honda. E com isso você tem alguns ganhos aqui na hora de dirigir também. É um carro extremamente silencioso, justamente porque a partida é feita com motor elétrico. Esse momento de partidas e de arrancadas é tudo com motor elétrico, que é onde você gasta mais combustível. Então aí ele vai zerar tudo, você não gasta nada nesses momentos aqui. O motor a combustão só vai atuar realmente junto com o elétrico quando você estiver andando e sozinho, só em velocidades de cruzeiro, acima de 110 km por hora. Outro ponto da tecnologia também é que ele tem um sistema de som premium aqui, mais de 450 watts de potência, 10 falantes, subwoofer, só que ele também é usado para cancelar o ruído externo de forma ativa. Então ele emite umas ondas sonoras aqui que a gente não percebe, mas que isola totalmente o ruído de fora. Você não percebe nada disso aqui na cabine. O que fica realmente, ó, é uma vibraçãozinha do motor também, né? Principalmente deve ser aí do motor a combustão, mas é uma vibração bem leve. Em termos de ruído, a gente não tem quase nada aqui na cabine. Outra coisa diferente aqui é o câmbio, né? São por teclas. Você leva um tempinho até se acostumar com elas, principalmente com ré, que é um botão no sentido contrário, meio esquisito, e com drive, mas passado isso, é hora de dirigir. E aí é bem tranquilo, até porque os sistemas todos, inclusive daquelas funções semi-autônomas, estão todos à mão aqui, todos no volante e todos bem fáceis de usar, bem intuitivos, não tem um monte de menu para você ficar caçando as coisas não. Com o carro em movimento já, a gente percebe aqui umas coisas interessantes até. Realmente o sistema autônomo, o sistema de ACC é muito bom para a cidade e também para a estrada. A gente está aqui numa via expressa de São Paulo e eu sei que tem uma velocidade aqui de 60, uma velocidade baixa até, mas ele fica atento a todos os carros. Se um carro já encosta dando seta muito perto de mim, ele já monitora esse carro, percebe a velocidade dele também e já ajusta automaticamente aqui para o carro. O carro acelerou mais, ele volta à velocidade que eu tinha programado. Então ele tem realmente esse sistema que te deixa tranquilo dentro do trânsito mais pesado. Você realmente não vai ser incomodado, não vai ter aquele risco de acidente, é muito legal. Por outro lado, o sensor de ponto cego, que na verdade não é um sensor, é uma câmera, não é tão legal assim. Ele aparece aqui no painel central quando eu dou a seta, só que só funciona pro lado direito. Pro lado esquerdo, se eu dou a seta aqui, ó, nada acontece. E detalhe, né, os dois espelhos são muito pequenos, né, não só do lado de lá, do lado direito, do lado esquerdo também, né. Então, não é tão interessante, mais uma vez eu preferi aquela sinalização aqui no próprio espelho, um espelho um pouquinho maior também. Agora a grande questão aqui é que realmente o carro é muito silencioso e o carro é muito ágil. Para quem lembrava do motor 2.0 turbo, para quem já tem esse carro aí ou teve, sabia que ele era 256 cavalos, né? Um carro bem potente, uma saída muito boa, só que aqui o motor elétrico com 32 kg de torque dá bem conta nesse momento, ó. Ele responde muito rapidinho, de uma forma muito rápida, muito interessante mesmo. E a gente tem um detalhe aqui também, ele tem o câmbio novo, o câmbio ECVT, que é bem mais interessante que os câmbios CVTs comum. Ele não tem simulação de marcha, né? Mas ele também não tem aquele comportamento de ficar gritando muito alto, não. O que ele tem aqui é uma programação diferente. Como o carro é híbrido e precisa de recuperação de energia também, ele tem níveis não de marcha, como eu falei, mas de descenso, de decréscimo, para você perder velocidade. Então ele tem uns níveis aí, umas etapas aí, para perder velocidade, para recuperar energia para as baterias de forma mais rápida. É diferente, né? Mas é interessante justamente porque ele não te atrapalha, não dá aquele pior do comportamento do CVT. É um comportamento bem interessante aqui. Uma outra coisa não tão legal é que como o carro é americano, é feito em Ohio, nos Estados Unidos, ele tem um comportamento de suspensão mais americano também.
parece mais banheira assim. Claro, não é tão solto quanto os sedãs que são vendidos lá fora, né? Teve um ajuste qualquer, mas não é tão permissível com buracos também, você sente mais. E até em tartaruguinhas como essa que a gente está passando aqui, ó, de sinalização de faixas, você percebe que o carro dá uma chacoalhada um pouquinho maior também. Só que em velocidade, o volante é muito legal, bem preciso, porque além de ser elétrico, ele tem um sistema, mais uma vez, tecnológico, eletrônico aqui, que vai corrigindo, vai dosando esses terços que você precisa fazer. Então, quanto mais fechada a curva, mais rápido você está, ele te permite mexer menos o volante para fazer essa tomada de curva. E isso realmente te dá muito mais segurança. Agora, a cereja do bolo realmente aqui tá óbvio com a motorização híbrida. Vou até botar no painel aqui porque tem os números bem interessantes, né? A Honda promete, e pelo uso do carro aqui, dá para cumprir mesmo. A gente tem aqui uma média, ó, no uso mais ou menos urbano, de 15,5 km por litro de gasolina, chegando até aqui, ó, numa faixa aqui que é estritamente rodoviária, mais ou menos 120 km, com 20,8 km por litro. Então, realmente, mais de 20 km por litro de combustível na estrada. Com isso, como o tanque do carro tem 48,5 litros de capacidade, dá para fazer, na boa, na estrada, claro, quase 1.000 km de autonomia aqui com esse carro. Realmente é uma proposta condizente aqui com a motorização híbrida, né? E interessante, pensando que antes a gente tinha V6, tinha 2.0 turbo e a autonomia não era tão grande assim, apesar de ter bastante potência. Hora então de falar do nosso último tópico e responder a pergunta: a proposta vale? Então, o Honda Accord é importado lá dos Estados Unidos, de Ohio. Então ele chega aqui no Brasil sem o imposto de importação, porque é híbrido, né? Mas com um preço um pouquinho maior aí por conta da tecnologia embarcada. Custa 305 mil reais, das cotações mais baratas aqui para o Brasil. Tem cidades como São Paulo que pagam ainda mais caro por esse carro aqui. E considerando que ele é de um segmento que já não existe mais, né? A gente não tem mais o Fusion, a Hyundai ainda não renovou o Azera aqui para o Brasil, ele fica meio que sozinho no mercado, uma proposta que poucas pessoas querem atualmente, ou seja, é um carro que naturalmente não vai vender muito não. Se você quer um carro híbrido, a própria Toyota não vende mais o Camry, mas ela tem ali o Corolla, tem o Corolla Cross e também o RAV4 nessa proposta bem mais barato, né? Pode não ter o tanto de espaço que a gente tem aqui no Accord, mas você paga muito menos. E por esse valor aqui, ele vai competir, você sabe, com sedãs alemães de luxo. Só que lá realmente você tem muito mais requinte no acabamento e muito mais equipamentos também. Você também paga mais barato até por SUV da Volvo, que também é híbrido, um preço um pouquinho menor também aí. Então fica essa questão, vale investir mais de 300 mil reais nesse carro, num segmento que quase ninguém compra? É difícil, né? Eu deixo aí pra você, se você gosta desse assunto, desse segmento, diga aí nos comentários, diga o que você achou da modificação do motor híbrido e não deixe, é claro, de deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar caso você tenha gostado. Beleza? Te vejo na próxima então.